Interativa 21 anos, para os leitores mais exigentes. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. E o programa de hoje, a Interativa trouxe duas pessoas especialistas em suas áreas. Nós vamos debater sobre o consumo de carne. E esse debate vai ser muito interessante porque nós trouxemos aqui, na sede da Interativa, a professora Karen Antoniazzi Wolff, que ela é especialista com mestrado e está em doutoramento na questão dos direitos dos animais. E trouxemos também Daniela Araldi, professora também, e que é zootecnista, com mestrado em produção animal e que dá consultoria em pecuária de corte. Ou seja, nós temos duas opiniões bastante distintas, onde nós vamos discutir um pouco sobre essa questão do consumo de carne, dos maus tratos dos animais, e é um tema que eu acredito ser muito importante. Obrigada pela participação. Então, de primeira mão, Karen, gostaria então que tu falasse um pouco o que é essa especialidade em direito dos animais e por que isso tem crescido tanto no mundo inteiro. Olá a todos, é um prazer enorme estar aqui. Obrigada, Silvana, pelo convite. Também agradeço a Dani, né, minha conhecida amiga já de longa data. Acho super importante a gente promover esses espaços de levar informação para as pessoas a respeito do que está acontecendo hoje no mundo em relação a inúmeras crises, desafios, né, e tragédias que a humanidade vem apresentando. Então, quando a gente fala especificamente no animal não humano, essa é a terminologia correta, né, na área da pesquisa científica, a gente chama animal não humano, porque o homem também é um animal, né? A gente tem que invocar essa fala sempre lembrando do contexto, ou da inter-relação, ou da interdependência que o homem tem com o animal, né? E o quanto isso hoje nos é caro e custoso em relação a inúmeras tragédias que a gente vem vivendo. Os desastres ambientais estão aí para mostrar, né? As guerras, as crises totalitárias planetárias de extrema direita, a globalização econômica desenfreada, tudo isso a gente chama de desafios e crises da mundialização que nos forçam a repensar o status jurídico hoje do animal não humano dentro do ordenamento, pelo menos, de países que têm constituições democráticas, né? Então, no Brasil já vem alguns anos despontando esta ideia dentro do ordenamento do direito de ter uma disciplina autônoma específica voltada a direitos dos animais ou direitos animais, né? Alguns ainda se debatem em torno dessa nomenclatura, se é direito animal, direitos dos animais, enfim. Mas entendendo, então, dentro desta disciplina, o animal não humano como um indivíduo vivo, né? O indivíduo portador de consciência, senciência, que são sensações, sentimentos, estado mental, e que, portanto, ele tem que ser enquadrado como um sujeito de direito, né, alavancado a um patamar de uma pessoa natural física não humana, e não ser visto de uma forma interpretativa, como veio sendo construído ao longo do ordenamento do direito civil, principalmente, como um bem ou um objeto que pode ser alvo de exploração, comercialização, utilização, comodidade pelo homem. Isso muda toda uma construção, inclusive de forma de interpretação do ordenamento jurídico, em torno do que esse animal representa, em leis, princípios, regras, normas. Então, é um ramo que vem se destacando e se apartando também do direito ambiental. Porque o direito ambiental, o meio ambiente, ele inclui a fauna, a flora, né, todo um entorno da questão, inclusive, da sustentabilidade planetária para a própria humanidade. E o direito animal, ele vem entendendo, então, o animal dentro deste conceito de que ele é um indivíduo considerado em si mesmo, como o homem, é um indivíduo considerado em si mesmo. Então, basicamente, a ideia inicial parte desta premissa. Uhum. Muito bem. E assim, só para falar um pouquinho mais, Karen, dessa questão do direito dos animais, quando a gente fala na produção animal, que nós temos a questão do animal como alimento também, né? E quando nós falamos agora há pouco mesmo, né, nessa subseção dentro da OAB, né, dessa comissão dos direitos animais, geralmente acabam envolvendo os pets, né, os maus tratos aos cachorros, aos gatos, aos pets. E aí tu disse uma fala importante que eu gostaria que tu dissesse aqui. Quando tu fala em direito dos animais e maus tratos aos animais, quando nós envolvemos
animais que são criados para a produção animal e para gerar alimento, né, para as pessoas. Como que tu vê essa situação? Então, o direito tem uma classificação até bastante interessante em relação a isso e se repete na fala das pessoas, né? O animal de produção, o animal de entretenimento, o animal silvestre, o animal de companhia, o animal, enfim. Na verdade, isso biologicamente não é assim, né? Isso são narrativas, são cargas discursivas que a economia, a política e o direito formam em torno deste corpo animal, né? Então, o animal visto como alimento, por exemplo, em relação a toda essa estrutura que a gente tem, né, da produção pecuária, para a ótica do direito animal, ele é visto como um objeto, né? Como um instrumento corporificado que está sendo criado para ser morto e está sendo, então, maltratado dentro da sua dignidade enquanto indivíduo. A ideia, inclusive, claro, a gente sabe que não é, às vezes, a realidade de muitos locais, mas a grande maioria esmagadora, principalmente por denúncias que a gente recebe, é de que esses animais que estão em situação de produção, eles estão sendo maltratados diariamente ou estão sendo privados dos seus direitos mais elementares, que são as 5 liberdades que a gente tem, porque existe uma diferença também quando a gente trabalha com direito animal ali no cunho da teoria entre o bem-estarismo e o abolicionismo, né? Tem pessoas que às vezes se dizem que militam dentro da seara do direito animal, mas são bem-estaristas. Ou seja, querem assegurar que o animal tenha comida, tenha água, tenha espaço confortável para se locomover, né? Possa não estar estressado, enfim, mas aceita que ele seja morto para o consumo. Então essa é uma diferença também da postura abolicionista, porque a postura abolicionista fazendo uma comparação que muitos se sentem incomodados, mas que existe também na academia, como se comparar com o período da escravidão, né, da humanidade negra. Então, onde pessoas eram tratadas como objetos, como coisas, e eram forçadas a trabalhos degradantes, desumanos, eram torturadas, eram privadas de muitas coisas essenciais de sua dignidade, não tinham liberdade, né, e morriam. Né? Morriam em transportes, morriam no campo de trabalho, porque eram enfim. Consideradas objetos de trabalho. Elas Exato. Então, por exemplo, o animal hoje, ele é ainda considerado um objeto, olhando pelo lado, né, da questão da produção, então ele é considerado como um corpo a ser consumido. Né? Como acontece, por exemplo, não só na questão do corte, como também na produção leiteira, né? Enfim, toda essa indústria que a gente chama do agronegócio, que se forma em torno da exploração do animal, que está ali simplesmente para servir ao humano, né? Ele não é considerado como um indivíduo que tem sentimento, que sente prazer, dor, felicidade, que tem vontade própria, consciência própria. Então, isso tudo são questões muito delicadas e muito polêmicas de debater, porque a nossa sociedade, principalmente no Brasil, né, nós temos essa tradição agarrada na questão da produção. E, inclusive, até como eu e a Dani estávamos comentando antes, né, isso é constitucional, existe previsão na Constituição, como também existe outras regras na Constituição em relação à questão da vedação da crueldade animal. Então, aí é uma questão depois de debate mais teórico, sistêmico. Em relação à questão da comissão da OAB, ela foi criada em 2018, né? Nós temos uma comissão especial de proteção e defesa dos direitos animais, justamente para tentar levar informações, por exemplo, no cunho mais educativo também, né? Fazer palestras, promover rodadas de seminários, congressos, levar informação nas escolas, receber denúncias da população em relação a maus tratos, assessorar os poderes, né? O legislativo e o executivo na questão de projetos de lei, políticas públicas, tratar junto com outras instituições, o Ministério Público, a polícia, enfim, para articular, então, toda uma situação, né, um espaço de vivência, de produção de referência, de que existem outros indivíduos no mundo além do homem e que também necessitam de proteção e necessitam de ter a sua dignidade considerada. Então, esta comissão ela está ativa desde o ano de 2018. Né? Particularmente aqui já trabalhamos junto à questão
da lei que foi aprovada na Câmara de Vereadores em relação aos carroceiros, né, o cavalo de carroça, que é o animal de tração, em relação à questão da lei dos fogos de artifício, também por causa dos ruídos, estampidos, né, que atingem os animais. E claro que a gente sabe que muitas vezes, por exemplo, a questão do cavalo da tração e do fogo de estampido não atinge só animais, atinge os humanos vulneráveis também. Então nós temos um problema sério, por exemplo, quando a gente trabalha, por exemplo, com o cavalo da carroça em relação àquele humano que está em situação de vulnerabilidade, né? Uma luta não invalida a outra. Porque muito a gente escuta assim, estão se preocupando com o animal, mas e as crianças, e os pobres, os idosos, Nós né? fizemos uma pauta, acho que em 2014, aqui na Interativa, que falava sobre essa questão do animal e que em Santa Cruz já tinha o projeto do cavalo de lata lá em 2014 e a gente fez essa pauta sobre isso. E eu conversando com veterinários e com pessoas, né, ligadas a essa área, eles falaram, muitas vezes o maltrato que era ao animal é porque essa pessoa também já é maltratada. Muitas vezes a violência que ela faz ao cavalo é porque ela também muitas vezes é violentada em casa e já vive num estado de miserabilidade que para ela vivendo naquela violência e transferir a violência para o animal é porque ela já vive na violência. Mas deixa eu pegar esse gancho, porque senão nós vamos entrar nos cavalos e eu quero falar da produção animal. E tu falou da questão do consumo, né, do sofrimento, de ter uma vida boa e depois vai para o abate. Daniele, tu que é especialista nessa área, tem mestrado, né, em produção animal e sabe também dessa questão da importância da renda e da alimentação no mundo. Eu quero que tu fale um pouco, começando a tua fala, existe sofrimento no animal, por exemplo, uma vaca, quando vai tirar o leite, ela sofre quando vai ser tirado o leite da vaca? Olá Silvana, olá Karen, muito obrigada Silvana pelo convite para a gente estar aqui falando sobre um tema que a gente estuda, que a gente conhece um pouquinho, e também por estar aprendendo, né, vendo um outro lado que também é importante, né, para formar opiniões, para a gente ter, dentro de um contexto até da produção animal, uma outra visão, né? Então, entendo que isso é bastante importante. E já respondendo, Silvana, a tua pergunta, quando a gente fala da produção animal, e tem sim, né, uma grande diferença na criação de animais, por exemplo, de companhia, cães, gatos, mesmo cavalos, que são animais aqui no Brasil, principalmente utilizados para lazer, a gente tem que entender que tem algumas questões importantes de se colocar, que um animal, e hoje a produção animal no Brasil é uma produção de ponta, né? Principalmente se a gente for falar que não é a minha área, a produção leiteira, mas a gente conhece alguns números e a gente falando da produção de leite, e até, Silvana, a tua região, que é Ibirubá, é hoje uma das grandes bacias leiteiras do estado, né? Abastece grande parte do consumo, da produção e do consumo leiteiro. A gente entende que hoje, e nós técnicos, né, agrônomos, zootecnistas, veterinários, nós passamos a nossa vida toda garantindo o bem-estar animal, né, trabalhando para que nós tenhamos animais em bem-estar, para que nós tenhamos uma boa genética, para que nós consigamos minimizar os impactos ambientais e também colocar na mesa do consumidor um produto de qualidade. Né. E, obviamente, que a gente precisa muito do animal, a gente precisa da expressão do animal para a gente ter produtividade, para a gente ter produção. Então, quando eu falo que um animal, uma vaca de leite, por exemplo, né, de uma genética padrão, ela está produzindo 40 litros de leite, que ela foi selecionada geneticamente para isso, e se fosse na natureza, ela produziria 8 para alimentar o terneiro, que é o que o terneiro precisa, essa vaca sim, ela está em bem-estar, porque se essa vaca não estivesse em bem-estar, ela não produziria 40 litros de leite. Um animal que está num sistema produtivo de engorda, ele não iria engordar 1,5 kg, 1,8 kg, se ele não tivesse em bem-estar, se ele estivesse em sofrimento. Nós mesmos, a gente quando está em sofrimento, quando a gente está com uma dor, com alguma indisposição, qual é a primeira coisa que a gente faz? É parar de consumir. E se a gente parar de consumir, não é o caso do humano, mas a gente não vai produzir, a gente não vai crescer, a gente não vai se desenvolver. Então, o animal é a mesma lógica que a gente compreende. É o animal que está... E a vaca de leite ainda é um animal muito mais sensível. Hoje, os estudos são muito fortes em cima do bem-estar animal, porque a vaca, se tiver ruído, ela não produz. Se tiver uma temperatura fora da zona termoneutra dela, que é a zona ideal, ela não produz. Então, existem vários contextos que precisam ser explorados
dados compreendidos para a gente dizer que um animal está ou não em bem-estar. E para mim, dentro da ótica e dentro da área que eu trabalho, bem-estar animal, considerando todas as questões das 5 liberdades, né, a produção do animal é a resposta dele ao bem-estar que ele está tendo. Porque quando a vaca não está em bem-estar, a gente nota na hora que a produtividade dela baixa. Isso é em 24 horas a gente tem, dentro de um tambo leiteiro, essa informação. Tá. Mas falando de modo objetivo, assim, Daniele, o que nós percebemos? A Karen, no caso, ela é vegana. E como a Karen, existem muitos veganos e que argumentam de que não vão consumir nada que venha de origem do animal ou mesmo o leite. A vaca sofre para tirar o leite? Há um sofrimento animal para tirar esse leite? Não. Para tirar o leite não há sofrimento animal, né? Inclusive, a vaca, dentro de um tambo de leite, para quem conhece o manejo, a vaca chega na hora, ela sofre se tu não ordenhar ela. Né? Então, é da natureza do animal a produção de leite. Claro que ela foi selecionada para aumentar a sua produtividade, tem todo um manejo sanitário, nutricional, em cima disso, dando esse suporte, né? Então, a gente vê, é muito comum a vaca, ela acaba sendo condicionada, quando o úbere dela está cheio, né? Ela se encaminha já para a região dentro do tambo onde é a ordenha, para que ela possa ser ordenhada. Não, e a gente tem visto alguns casos, inclusive, dos produtores colocarem música, ar-condicionado, inclusive existem algumas músicas, a Karen tá olhando aqui, ela tá rindo já da gente, ela já vai falar sobre isso. Existem músicas, inclusive músicas clássicas, que as vacas acabam produzindo. Existem pesquisas já mostrando isso, né, Daniela? Sim, com certeza. O produtor, e como eu digo, nós técnicos, né, nós passamos a vida toda estudando para melhorar a produtividade animal. Né? A gente tem a consciência que o bem-estar ele está ligado à produtividade animal. Né? E aí a gente confere para ele a questão ambiental, a questão nutricional, né? As 5 liberdades, vamos dizer assim, né? Dentro do possível no contexto da produção, a gente garante isso para o animal, né? Dentro de um sistema produtivo, né? Pensando no animal se transformar num alimento. Tá, Karen. Então, por que os veganos não consomem nada de leite, por exemplo? Os veganos não consomem nada de origem animal, né? Não é só leite. Sim, nada de origem. Mas o leite em específico, levando em conta que a vaca não tem sofrimento para dar o leite. Tá, vamos partir de uma fala ali que a Dani mencionou, né? Que sempre me chama a atenção certas palavras quando a gente está num debate, até para fazer o contraponto. Em relação à questão do animal, então, da produção, né? Que a gente está falando da produção aqui da pecuária, do gado e da vaca, né? Do boi e da vaca. Porque quando a gente fala em animal de produção, pra gente é o peixe, é o camarão, é a galinha, é o porco, né? São todos os animais que estão sendo servidos para o alimento, né? Então, as pessoas acham que a política carnista é só em relação à carne de gado. Mas já deixar claro que não é. São todos animais. São todos animais. Porque a gente também tem outros problemas em relação aos animais aquáticos, por exemplo, né? E especificamente, então, em relação a essa questão, por exemplo, o animal, pelo lado do agronegócio, ele é visto como um produto, né? Isso que a Dani falou, eu quero botar um produto de qualidade na mesa das pessoas. Então aí eu já tenho o primeiro problema, porque o animal não é um produto, ele não é uma coisa, ele não é um instrumento a ser manejado, ele não é algo a servir de meio para um fim. Ele é um indivíduo. E como todo indivíduo, portador de dignidade, né, como eu falei, titularizando direitos fundamentais, que tem, digamos assim, muitos das suas liberdades suprimidas, porque a gente fala muito aqui nas 5 liberdades, talvez as pessoas não saibam. Eu ia perguntar, vocês falam em 5 liberdades, quais são as 5 liberdades? Que assim, aquilo que eu falei antes, existe a questão da política bem-estarista. Tá? Então, no mínimo, a produção agropecuária ela tem que obedecer a 5 liberdades parametrificadas pela medicina veterinária, pela biologia. O animal tem que estar livre de fome, de sede, de dor, de estresse, de desconforto e ter amplos espaços para se expressar conforme a sua espécie, né? Existem, então, todo um contexto em relação, digamos, a requisitos mínimos para que esse animal fique vivo, mas fique vivo para produzir para outro.
Então, mas por exemplo, assim, como hoje ela tem falou, confinamento, né, Daniela? Hoje os animais muitos estão confinados, então essa 5 liberdades já não consta. Porque quando o animal já fica confinado... Não, mas só um pouquinho, Silvana, ó. Então, assim, o pessoal que trabalha com a pecuária intensiva de confinamento, né, eles muito mais têm que levar em consideração as 5 liberdades do que a larga pecuária, por exemplo, extensiva, né? Só que do ponto de vista nosso, abolicionista, vegano e que a gente milita, isso é uma agressão à individualidade do animal, ele estar confinado ou ele pelo menos receber comida e água, que é o mínimo que todo indivíduo precisa para viver, né? Comida, água é o mínimo. Mas também precisa estar livre de tratamento cruel, precisa estar livre de cerceamento de vontades, enfim, uma série de coisas. Então, se me perguntar para mim, né, ou para qualquer pessoa vegana ou abolicionista, a vaca sofre ao dar leite? Sofre. Porque naturalmente não é da constituição dela estar ali dando leite o tempo inteiro. Quantas vezes ela vai dar leite? Quando ela emprenhar, quando ela tiver o bezerro, ela vai dar o leite pro bezerro dela, né? Ela não vai ficar o tempo inteiro ali, ó. Isso não é natural, o tempo inteiro para dar leite. Entende? É que nem nós humanos. A gente vai dar leite se a gente tem o filho, né? Se a gente tem nosso filho. Agora, se a gente ficar grávida o tempo inteiro, dando leite para outras pessoas tomarem o nosso leite, é uma questão de troca de sujeito, é uma inversão, né? Então, por exemplo, isso pode soar estranho, o que eu estou falando para você, que consome leite. Pode soar estranho, por exemplo, para outras pessoas que ainda, né, têm alimentação carnista e dizer, não, mas isso sempre foi assim, porque a gente toma o leite que a gente precisa para ficar saudável. Isso é a primeira falácia, né? Então a gente não precisa do leite para ficar saudável, até porque existem 25 tipos de leites vegetais. Karen, depois eu gostaria de fazer uma parte, se é possível. Na verdade, assim, ó, quando a gente estuda a fisiologia, né, a etologia, que é o comportamento animal, por exemplo, um bovino, um mamífero bovino, né? Qual é o ciclo estral fisiológico? Que nem a mulher. Um pouquinho menos, 21 dias. Então, uma vaca solta, se ela não estivesse sendo induzida à reprodução, e a gente sabe que ela vai ser induzida à reprodução, ela vai emprenhar, vai passar por um período gestacional, ao parir ela começa o processo de lactação. Quanto tempo é o ideal que ela amamente o terneiro? Bom, aí vai depender do manejo. Se for naturalmente, lá fora a gente tem vaca que tá prenha, tem terneiro de 1 ano e esse terneiro está mamando, né? Então isso é uma questão do animal. Mas onde é que eu quero chegar? Que nem as crianças, né? Umas mamam 6 meses, outras 1 ano. Perfeito, até os 2 anos de idade. Tem criança que mama até os 2, 3. Exato, mas aonde que eu quero chegar? Que fisiologicamente, a cada 21 dias, a fêmea bovina, ela tem um ciclo reprodutivo. Então, se ela estiver solta na natureza e não estiver num sistema induzido ou intensificado, e ela tiver perto dela um reprodutor, ela vai emprenhar. Sim, né? Que nem a mulher. Que nem a mulher. E, consequentemente, se ela emprenhar, ela vai produzir leite. Né? Então, olhando por essa ótica, a coisa ela é natural, ela é fisiológica. Né? Claro. Olhando por essa ótica. Né? A gente tem várias questões que podem ser discutidas. Mas o meu objetivo aqui até não é entrar nesse ponto da discussão, porque tu tem os teus argumentos, né? Eu compreendo, entendo e concordo com muitos, mas eu acho que isso não vai levar a nada. Né? Então, eu acho que a gente precisa ter um foco maior, né, agora aqui, em algumas questões mais pontuais. Né? Porque tu vai falar uma coisa, eu vou rebater. Eu vou falar, tu também vai rebater. Né? Isso é saudável, isso é o debate. Mas a gente tem pouco tempo e eu gostaria de colocar questões um pouco mais da minha concepção de produção. Certo. Então, esse é o contraponto, né? Porque a questão técnica da produção dela, por exemplo, dentro, e não só da Dani, mas também de todas as pessoas que se dedicam, né, a essa produção, elas nunca vão encontrar amparo nas nossas teorias, né? Então, é por isso que ela fala, a gente vai ficar sempre aqui discutindo e trazendo pontos e contra-argumentos, porque, por exemplo, a nossa fala, principalmente dentro do pessoal que está no direito animal e que é vegano, porque nem todos são, né? Tem muitas pessoas que estão no direito animal e são carnistas. Ou são vegetarianos, por exemplo. Né? Então, aí é uma questão de escolha individual, de consciência individual. Não quer dizer que por você estar militando na área do direito animal, então as pessoas agora todas, de uma hora para outra, vão abandonar a alimentação carnista. Até porque
muitas falam isso. É muito difícil eu conseguir abandonar, por exemplo, o consumo da carne, ou do leite, ou do ovo, né, da manteiga, dos derivados, enfim, em conta de toda essa construção que a gente tem cultural e social de ter uma alimentação baseada em cima do animal. Ok, né? Então, por exemplo, se a gente começar a fazer esse debate em relação ao que a Dani está falando, porque é natural da vaca que ela produz, enfim, bom, é natural da mulher também, né? Por isso, fêmeas, né? A gente tem, inclusive, um contraponto na pesquisa daí da área de humanas, óbvio, né? Em relação ao conceito de mulher, ou o conceito do que é a construção do humano, ou do homem e da mulher, né? A gente trabalha muito a questão de fêmea, por isso feminismo. Nós todas somos fêmeas. Então, a gente gostaria de ter o nosso corpo manejado desta forma, a gente gostaria de ter o nosso corpo explorado desta forma. Esses são contrapontos que a gente faz. A parte técnica que ela está falando são coisas que a gente rebate em relação depois a dados e digamos, informações que vêm vindo da FAO, por exemplo, que é ligada à ONU, né, que é a Fundação Organizacional da Agricultura Mundial, com dados voltados a dados coletados pela Unesco, enfim, quando a gente trabalha isso em nível já mundial também. De por que existem tantas pessoas passando fome no mundo com toda essa produção que a gente tem aí? Por que a gente não foca nossa força, nossa política, nossa economia na alimentação plantar, que ela reduz pegada de escassez hídrica, que ela preserva a sustentabilidade planetária em relação ao desmatamento, a transformar o planeta para a produção de pasto? A gente tem, no último relatório, por exemplo, de 2018, que eu me lembro, porque eu não tenho todos os dados na minha cabeça, né? A gente tinha... Era 7 bilhões de humanos no mundo e 70 bilhões de animais de produção. Então, isso é um problema sério. É um problema a ser discutido que perpassa não só, né, pelo manejo técnico, porque isso também é um problema. O manejar do animal incorreto também leva ele a um estresse violento e desnecessário. E eu acho que um ponto importante é também que as pessoas às vezes não entendem o que é maus tratos. Ou o que é a crueldade. Isso no campo legislativo também é um problema, porque nós não temos uma lei para dizer o que é maus tratos. Nós temos uma resolução do Conselho de Medicina Veterinária, né, de 2018, se não me engano, que tenta elencar o que seriam práticas de maus tratos. Maus tratos é uma coisa e bem-estar é outra coisa. Então, a gente também tem esses problemas, né? Um animal que pode estar em situação de bem-estar, como a Dani entende, para mim ele pode estar em maus tratos. É uma questão de interpretação de acordo com como você considera aquele animal. Mas eu gostaria, Dani, que tu falasse um pouco, então. Eu achei interessante quando tu falar está na Constituição. Na realidade, nós sabemos que desde que o mundo é mundo, o homem abateu os animais pela sobrevivência. Existe toda uma questão histórica, mas daí daqui a pouco a Kari acabou de dizer, não é porque sempre foi feito assim que a gente vai continuar. Mas eu quero que tu fale um pouco, então, sobre essa questão da produção, né? Da produção da pecuária, o quanto nós alimentamos o mundo inteiro, porque o Brasil é um exportador de carne e a nossa carne é uma das melhores do mundo, né, Dani? Então, eu acho que esses dados são importantes que tu traga nesse aspecto e na questão, inclusive, nutricional, porque a gente sabe de muitas pessoas que acabaram tendo sérios problemas de saúde por não fazer o acompanhamento certo e essa questão da alimentação de um modo geral. Bom, vamos por partes, que são muitas informações. Eu vou pegar o gancho da Karen e da FAO, né? A FAO, para nós, é um dos órgãos que regula muito, né? E quando a gente precisa de números, e as discussões sempre têm que ser pautadas em números, né? Quando a gente fala em número, a gente sabe alguma coisa. Né? Então, as perspectivas, né, da FAO, por exemplo, para 2050, é que a gente precisa aumentar a produção de alimento no mundo, e aí eu estou falando de vegetais, até porque eu também trabalho com isso, não só de animais, né? Mas aumentar a produção de alimento no mundo em 70%. Né? Então, vejam, 2050 daqui a 30 anos. Né? Então, a gente precisa ter um aumento de produtividade. E a Karen trouxe um outro número, né? Que nós temos uma população de animais não humanos extremamente grande. E aí eu vou pegar esse dado e eu vou trazer, por exemplo, para a Índia. Que aí a gente pode discutir o veganismo sobre uma ótica religiosa, né? Que aí a gente não tem, na verdade, nem o que discutir, a gente precisa respeitar né, a questão religiosa. A Índia, o bovino lá é sagrado, a fêmea
bovina é sagrada, né? A Índia hoje tem um rebanho de em torno de 300 milhões de cabeças, 300 milhões de fêmeas bovinas. A fêmea lá, ela só morre de morte morrida, ela não morre de morte matada. Quanto tempo dura uma fêmea? Depende do sistema produtivo, mas ela pode durar, se ela for para o abate, ela pode durar 12 meses, 14 meses, ela pode ser abatida com 24. Se ela for para o rebanho de cria, ela pode durar lá a vida produtiva 12 anos, 14 anos. Isso depende muito do sistema produtivo onde ela for trabalhar. E se ela não for para o abate? Morte natural. Morte de velha. Bom, aí... Morte de velha duraria quantos anos? Isso é uma coisa muito importante que tu está falando e eu quero também chamar a Karen para contrapor. O pessoal fala muito, mas cria um animal com toda um bom manejo sanitário, um bom manejo nutricional. Hoje a nutrição animal ela é muito mais avançada que a nutrição humana, inclusive. A gente tem assim, se a gente for abrir tabelas de exigências nutricionais, ela é muito mais avançada, por uma questão do intervalo de geração. Isso é até interessante, né? A nutrição, olha o dado, a nutrição do animal é muito mais avançada do que para a nutrição humana, né? E o animal não come carne, né? Não, o animal come carne. Não, depende do animal, né? Não, nem todos comem. Nós temos inúmeros animais carnívoros, por exemplo. Nem todos. A questão pet, o gato ele tira inclusive energia da carne. Não, eu tô falando que nem todos os animais comem carne. Sim, temos animais herbívoros, onívoros, carnívoros, né? Exato. Mas uma coisa até que me chama a atenção, e pena que a gente tem tempo restrito, nós ficaríamos o dia inteiro aqui discutindo, mas que me chama a atenção, né? Eu tenho muitas amigas, né, veganas, mas o cachorrinho delas come carne. Né? O cachorro dela, ela sabe que ele precisa do aminoácido, da proteína biológica, da proteína de alto valor biológico, principalmente gatos, né? Mas, enfim, não vamos entrar nessa questão porque, a princípio, não é o objetivo. Mas, voltando na tua pergunta. E aí, nós temos um monte, realmente, uma população de animais enorme, né? Mas esses animais não são tão produtivos. Quando a gente fala em intensificação, e aí a intensificação ela não é só um animal confinado, né, um animal preso, até porque o próprio confinamento nós temos regras extremamente rígidas de bem-estar, né? Eu não posso confinar um animal num metro quadrado, existe uma área mínima para aquele animal, para eu conferir uma das 5 liberdades, que é a liberdade do animal andar, dele se expressar, livre de desconforto. De estar livre de desconforto dentro de um sistema, né? Isso é uma questão, inclusive, nós somos muito cobrados, né? O Brasil, hoje, nós somos o maior exportador de carne do mundo, né? Somos um dos maiores produtores de carne do mundo, mas nós temos um diferencial aqui, porque o Brasil ele é dos poucos países que ainda tem recurso natural. Ainda até um termo forte, mas que nós temos muitos recursos naturais. Nós temos terra, nós temos água, nós temos mão de obra, né? E hoje, por exemplo, se a gente for olhar os Estados Unidos, que mais de 90% da produção de carne deles é em cima de confinamento, já complica um pouco. A própria Europa também tem essa situação, né? Eles têm problemas ambientais muito grandes pela concentração de animais, né? Mas o Brasil, nós vivemos aqui talvez uma ilha, né? O Brasil hoje se tornou um dos grandes players na alimentação mundial, e não só produtos de origem animal, mas aí eu estou falando também de produtos de origem vegetal, e cada vez mais nós vamos crescer porque nós trabalhamos e temos essas possibilidades. Não, e a gente fala de arroz, a gente fala de soja, a gente fala de café, a gente fala de celulose, de frutas, saindo da alimentação. Né? Porque tu vai para a Europa, tu vai para o Oriente Médio, eles importam a banana brasileira. Né? E café, né? Café. Colombiano é o café brasileiro que a gente vende, né? Mas então, só para concluir, essa questão ela é bastante importante de se falar, né? Quando a gente fala nesse contexto produtivo, que sim, o Brasil ele tem sustentabilidade. Quando eu falo de animais de produção, de produtividade, nós temos uma enorme responsabilidade. O Código Florestal Brasileiro é um dos códigos mais rígidos do mundo, e nós seguimos sim. Tem produtor que desmata? Tem, assim como tem advogado picareta, tem médico picareta,
né? Tem produtor que queima, que faz maus tratos? Claro que tem. Assim como em todos os ramos nós temos, né? Então, a gente, não, acho que como isso técnico... sim, claro, a questão entre a diferença de profissionais e de pessoas com, né, que as pessoas imaginam, que elas pensam, que elas colocam em prática, isso não há dúvida. Como tem pessoas que são, digamos assim, éticas, honestas, enfim, tem pessoas que não são, né? Mas a grande questão, acho que não é essa de que existe gente que faz o ruim, mas existe gente que faz o bem, né? Em relação à questão do animal, por exemplo, o confinado ou o animal morto por abate. Uma expressão que é muito curiosa é o abate humanitário, né? Isso a gente nem chega a comentar. O que seria o abate humanitário? Mas só para completar a fala da Dani, né? Se existem pessoas que não respeitam, né, as regras, as leis, a questão do bem-estar, enfim, elas já estão no ilícito. Então, isso já é a gente nem considera isso, né? Porque isso também já é outra situação. O problema todo é a gente trabalhar dentro daquilo que ela traz como lícito para a gente, né? Como a Dani está dizendo, é lícito eu trabalhar dentro desse sistema, é constitucional, eu vou fazer assim porque eu estou respeitando, a gente é cobrado, existem as normativas técnicas, existem as instituições, né, que estão ali tentando ver o que seria o bem-estar para o animal, o que eu vou produzir. Nós somos um país que tem inúmeros recursos, não só naturais, como recursos financeiros, recursos humanos. O Brasil é um país riquíssimo, apesar do que dizem, né? E apesar de certas políticas que às vezes afundam a nossa... Não, o nosso país é um país riquíssimo. Nossa colocação. Mas, enfim, dentro dessa ótica, eu acho que o importante é pensar o seguinte. Bom, eu estou seguindo aquilo que uma instituição ou uma normativa ou que a Constituição ou que a minha consciência manda. Ok, estou dando bem-estar para o animal, né? Como é a fala da Dani, a gente faz isso o tempo inteiro. Mas será que isso não é uma cultura totalmente antropocêntrica? Que esse é o ponto. A gente quer mudar a cultura em cima do tótem de que o homem é superior às outras forças vivas. Isso não é verdade. A nossa construção hoje em todos os campos de ciência, é de que o homem é superior e ele não é. Então, essa é a questão do especismo que a gente fala, né? É tu discriminar pela espécie. Se eu tenho animais, e o homem é um animal, que ele tem as suas características, os seus atributos, né, a sua forma de se alimentar, os seus conhecimentos, as suas capacidades evolutivas, o manejo da tecnologia, a técnica que coloca ele numa situação muito diferente dos outros animais, o homem não voa sozinho, ele não respira embaixo da água sozinho, né? Ele não tem garra, ele não tem rabo, ele não tem pena, ou seja, são outras habilidades que outros animais têm e que não são consideradas. Por quê? Justamente porque o homem domina a questão da tecnologia, né? Ele domina a questão da habilidade cognitiva, digamos, como a gente fala, da racionalidade cognitiva, que isso é um totem que se criou desde a época, digamos assim, já da Idade Moderna, né? De que quem tem o penso logo existo é superior. E isso as pesquisas vêm demonstrando que é uma falácia. Da mesma forma como a Constituição garante a produção agrícola, ela também submete toda a ordem capitalista brasileira à questão da sustentabilidade, da proteção do meio ambiente, da proteção da fauna e da flora, enfim. Ela traz a regra da dignidade humana como da dignidade animal, né, para proteger tudo isso. Então, o pensamento de ser antropo, ele é um pensamento hoje esgotativo. E é certo quando a Dani disse, ainda temos recurso. Porque a Agenda de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU para 2030, os 17 Objetivos Sustentáveis, está lá, né? Como a gente tem que tratar os animais, ou como a gente tem que tratar a água, por exemplo. A água é um problema sério também. Daqui uns dias não tem mais água no planeta. Então, são situações que envolvem toda uma construção, digamos assim, cultural também, né? Uma construção de que a gente foi acostumado e criado dentro de uma ótica de que os outros indivíduos sencientes não teriam os mesmos direitos que a gente. Então, a ideia de trabalhar seria deslocar o antropocentrismo para a questão ecocêntrica ou senciocêntrica, né? E reorganizar essa narrativa. Agora, no momento que a gente tem todo um contexto da questão do agronegócio que a gente está falando aqui, mas também da mineração, né? Que é outro problema seríssimo, a mineração desenfreada. E o problema das indústrias farmacêuticas, que também é outro problema, são os 3 grandes atores que a gente coloca hoje que estão trazendo o nosso mundo para a berlinda, né?
Então não é só essa questão é importante. Se nós formos entrar nesse aspecto, cara, eu até acho que daí nosso tempo vai estourar, né? Mas é um aspecto bem importante, porque nós temos todo o interesse econômico por trás. Exato, né? E aí nós entraríamos numa falei. outra discussão, e para a gente finalizar e para fechar esse debate, eu gostaria então, Daniele, que se tu pudesse trazer alguns dados. Bom, tu trouxe o dado de que o Brasil é um dos maiores produtores do mundo, né? Nós somos o celeiro do mundo. Nós somos um celeiro de grãos e de produção animal também, né? Isso é um dado bem importante, é um dado econômico importante e que eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais, então, dessa tua experiência, né? Nessas tuas consultorias que tu dá aqui em todo o estado, nesse manejo animal e nessa produtividade que a gente tem feito, né? E sendo um grande referencial para o mundo inteiro. Na verdade, o Brasil, aí, nos últimos anos, a gente teve um crescimento muito grande em termos de produção, e não só produção agrícola, né? Não só produção animal, mas como a produção agrícola, né, no geral. O agronegócio, ele cresceu muito. Né, ele tem uma expressão hoje muito grande, né? Se a gente for olhar o PIB do Brasil em 2020, ele recuou, enquanto que o PIB do agronegócio cresceu, né? E o PIB da pecuária de corte cresceu. Né? Então, o Brasil, nessa pandemia mesmo, a gente garantiu segurança alimentar para o mundo. A gente garantiu, e não só a produção da carne bovina, né? Hoje o Brasil é o maior exportador de carne bovina, mas o Brasil é o seu maior cliente de carne bovina. Nós produzimos aí em torno de quase 11 milhões de toneladas de equivalente carcaça e consumimos aqui dentro em torno aí de 80% do que nós produzimos. E com 20% da nossa produção, nós hoje somos os maiores exportadores de carne bovina do mundo. Assim como somos grandes exportadores também de carne de frango, de soja, enfim, de outras commodities. Isso leva, né, o Brasil, o potencial que a gente tem, algumas previsões que a própria FAO faz, de que em 2050 o Brasil vai ser responsável por 1 a cada 5 pratos de alimento no mundo. Nós temos uma projeção de um aumento de população aí para bem mais de 7 bilhões de pessoas, e essas pessoas precisam comer. Né? Então, a questão hoje ela deve ser colocada como uma demanda da sociedade. As pessoas querem comer produtos, proteína de origem animal. E eu não estou falando só da carne, e a gente pode depois comentar a questão dos benefícios que a carne tem, né? O que acontece, enfim, com o não consumo de carne bovina, quando não há uma suplementação, né? Que a gente sabe que quem não faz o consumo de carne vermelha precisa uma suplementação, né? Tem algumas deficiências, mas a situação... mas eu vou te interromper, porque isso não é verdade. Claro, Karen. Né? Ah, não? Não. Quem não consome carne não tem nenhuma deficiência, porque existem todas as proteínas da carne animal, existem na alimentação plantar. Então, eu sou vegana pelo menos há 6 anos já, eu não tenho nenhuma deficiência no meu organismo, com exames regulares, nada, e eu não consumo nada de origem animal. Então, essa afirmação já também é falaciosa, porque é engraçado, né? Nós acho que os veganos só comem alface. Alguém que tu come só come alface, ou só come, sei lá, brotos, enfim, não, a gente come tudo. Só que nada é em cima da exploração do animal. Karen, não, na verdade, assim, ó, o dado que eu trouxe, eu estou baseada em um monte de artigos, eu estou falando de forma científica. O grande problema que eu vejo hoje da carne e muito do crescimento do veganismo, do vegetarianismo, né? E eu respeito a tua posição, que é diferente do que eu vou falar, ela vem porque houveram erros de experimentos, né? Experimentos que foram feitos há muito tempo, e eu te digo hoje que a carne bovina ela é uma grande vítima, né, de experimentos errados e de conclusões erradas que nós tivemos no passado. Inclusive, eu vou ser mais específica, não só da questão da carne em si, mas da própria gordura saturada. Hoje, os experimentos mostram que faz bem o consumo de carne saturada. Estão recomendando banha de porco. Sim, né? Hoje é mais saudável a banha de porco do que exatamente, o do que as gorduras do que as gorduras hidrogenadas, por exemplo. Mas só para concluir, o que eu te falo, eu não estou falando nem de perfil da proteína. Quando a gente fala em valor biológico da proteína, sim, eu não conheço nenhum vegetal que tenha o perfil
o valor biológico de uma proteína de origem animal que tenha todos os aminoácidos necessários. O que acontece? O que tu deve fazer, e com certeza, né, tu tem uma orientação, tu é esclarecida, tu mistura alimentos, porque não existe alimento completo, né? Sim, o que mais se aproxima de um alimento completo, no caso, para a nutrição humana, né, é a carne bovina. E a carne suína e a carne de frango também. Mas quando a gente fala sobre o aspecto, por exemplo, de vitaminas, que é um dos 5 nutrientes fundamentais, eu não conheço nenhum vegetal que tenha vitamina B12, por exemplo. Sim, que é uma vitamina diretamente relacionada ao desenvolvimento do sistema neurológico e do intelecto, das atividades cognitivas das pessoas. Então, a vitamina B12, só concluindo, Karen, desculpa, mas só para não perder a linha, a vitamina B12 ela só é encontrada em produtos de origem animal. Os vegetarianos, eu discuto isso muito com meus alunos, até não é problema, porque eles comem, né, outras proteínas, outros alimentos de origem animal. Mas o vegano que não come nada, ele precisa suplementar com a vitamina B12, que é uma vitamina fundamental do complexo B, né? E aí a gente não precisa entrar no detalhe. Mas isso é sim, e o que eu te falei no início, que eu te falo que a gente traz, né? Eu tenho uma base científica bastante grande para estar aqui tendo a coragem de dizer isso, né? Porque senão eu não faria. Mas isso né? E a gente tem como entrar e olhar, né, esses números aí. E eu não vou falar também na questão, por exemplo, das concentrações de nutrientes. Vamos pegar o ferro, que é um nutriente fundamental e é uma das principais doenças carenciais do mundo. A maioria das mulheres, inclusive, sofre com deficiência de ferro. Qual é o problema do ferro? A fonte é espinafre, perfeito. A carne tem 2,4% de ferro. O espinafre tem 3,1%. Então, vamos comer espinafre. Ok, mas para um animal humano, o espinafre ele precisa de uma biodisponibilidade de absorção desse cálcio, desse ferro. Então, enquanto eu como 100 gramas, um bifezinho do tamanho da minha mão, de carne, para suprir a minha exigência de ferro, eu preciso comer 1,5 kg de brócolis, de espinafre, para suprir essa mesma deficiência, essa mesma exigência. Então, existem essas questões que são importantes de serem colocadas. Existe alternativa? Claro que existe alternativa. Tanto que está aí a Karen, bem saudável, bem feliz, né? E é vegana. Agora, o vegano ele precisa atentar a essas situações, né, que não é para qualquer pessoa. Eu preciso ter um conhecimento, eu preciso ter um acompanhamento, eu preciso estudar, entender isso, né? E não é a realidade da nossa população, ainda não. Talvez a gente venha caminhar para isso, né? Muito bem, o debate está muito interessante, nós já estamos aqui há quase 1 hora conversando, eu estou muito feliz com esse debate e com certeza muitos assuntos ficaram com as pontinhas a serem costuradas, tem muita coisa. Acho que eu e a Karen vamos fazer um debate à parte. Eu vou deixar falar, mas a gente, só para lembrar que estamos chegando ao final e com certeza a gente não vai esgotar, porque agora falando aqui, eu me lembrei de vários números, a questão de quantas pessoas trabalham nessa cadeia produtiva, né? O quanto isso gera de emprego e renda para a população. E a Karen com certeza vai dizer, não, plantando hortaliças também vai gerar emprego e renda. E é um tema muito interessante. Uma parte, depois tu tem réplica e tréplica, Karen. A questão das hortaliças, né? É muito importante isso também quando a gente fala em animal, e aí a Karen, né, muito bem colocou a questão do ser vivo, da visão dela sobre o animal não humano, né? Mas vamos pensar assim, o que os veganos, os vegetarianos, a base alimentar deles, né? São hortaliças, são grãos, são frutas, né? Quando a gente fala na produção de grãos, e isso eu estou falando da minha área, da agricultura também, a gente sabe que debaixo do solo, não é só acima do solo, assim como dentro do mar, dentro dos açudes, nós também temos uma fauna importante. Uma fauna completa de animais embaixo do solo e que são mortos ao nós cultivarmos qualquer tipo de grão, de hortaliças, né, de vegetais em geral. Também isso precisa ser considerado. Quando a gente fala, né, sobre a ótica do bem-estar ou da não morte de animais para a alimentação humana, né, Karen? Não sei, eu acho que a gente tem que, né, sempre enxergar o todo. A coisa precisa ser, né, inteira, dinâmica. Sim, e essa é a ideia também, né? É de enxergar tudo por uma integridade sistêmica. A ideia toda, ela parte da questão que a gente chama de rizoma,
né, que seria a integração de todas as formas de ter as vidas da vida. Tá, mas voltando à questão, por exemplo, das proteínas, nutrientes, enfim, né? A alimentação que é plantar, e a B12 sempre foi a pauta do momento em relação à questão de quem não come a carne. O agrião tem B12, né? Existem outras formas de combinando grãos e suplemento, não suplemento artificial, mas alimentação mesmo, né? A base dos grãos, das folhas, das flores, das frutas, dos frutos, enfim. A gente tem todos os componentes que a gente precisa, todos os nutrientes que a gente precisa, né? É muito mais a ideia, como a Silvana colocou, da questão econômica, né? Da narrativa do capitalismo econômico em relação a essa ideia arquitetada de que o homem precisa do produto da origem animal para sobreviver, do que ao contrário. Então é todo um contexto macro, em nível mundial, que se formou em torno da ideia de que o homem precisa consumir produto de origem animal para sobreviver. E isso não é verdade, né? Então, a Dani sabe, não é verdade, não precisa para sobreviver. É uma questão de que eu juntando inúmeros, digamos, componentes ou nutrientes de vários produtos, porque, né, a pessoa que se alimenta da carne chama a carne de produto. Então, o animal está sendo visto como um produto e ele está ali recebendo uma alimentação totalmente diferente da que a gente recebe, né? Até para ele engordar, para ele depois ir pro abate, enfim. E que também a gente vai absorver por tabela. Então, a gente não absorve só a parte, digamos, boa do consumo animal. A gente absorve a parte ruim também. Toda vez que você se alimenta de um ser vivo, tem uma alimentação diferenciada da sua em relação ao contexto orgânico, bioorgânico animal, é o pacote, é sistêmico, né? No momento que eu estou comendo um vegetal ou estou comendo um grão, não tem essa ideia, porque o vegetal e o grão não se alimentam de nada, né? Eles se alimentam de água, de nutrientes do solo, de todas as propriedades de uma outra teia micro-orgânica terrena, né, que existe por trás, inclusive em relação à questão dos fungos. Isso é um outro problema também que dá para levantar em relação à questão do consumo animal, né, porque até hoje não sabemos o que os fungos são, se eles são vegetais, se eles são animais, se eles são os líquidos, o que eles são, se eles têm uma classificação, enfim. As pessoas que se alimentam muito dos cogumelos, né. Então, o vegano não come cogumelo também? Come, justamente por causa dessa questão. Tem muita proteína, então quer dizer, ainda existe. Eu não estou aqui para dizer que eu sou a dona da verdade, ou que nada disso. Eu estou fazendo contraponto em relação a essas ideias e formas de ser e viver no mundo. Porque é uma questão também, como eu disse para a Silvana, né? Ela falou no vegetarianismo. O vegetariano é aquele que não come a carne, né? Inclusive, às vezes, o que não come a carne vermelha, mas que come o peixe, que come a ave e acha que é vegetariano, né? Na verdade, a dieta vegetariana seria de vegetais. Só que daí, como as pessoas começaram a mudar um pouco, eu não como a carne vermelha, mas eu sou vegetariano, eu como ovo, enfim. Então, já virou a pessoa que é ovo-lacto vegetariana, né? Já começa essa situação. A dieta da alimentação vegana é porque o veganismo, ele também isso foi reconhecido também na Inglaterra, né? É uma crença filosófica, é um estilo de vida, né? Não é só que nem a questão, e não é de cunho religioso, não é credo religioso. É uma filosofia de não viver de acordo com a exploração do animal não humano. Então, essa é a ideia. Então, não usar roupa de couro, de pele, não usar nenhum produto que não seja vegano em relação por exemplo, o esmalte é vegano, né? A maquiagem é vegana, não tem nada. Então, é todo uma forma de viver. Não, e esse é um assunto, assim, que nós iríamos agora mais uma hora, nós já estamos completando uma hora de programa e a gente sabe que nós temos um programa para não ficar tão extenso, nós temos que abordar isso, mas sobre a questão das maquiagens, nós abordamos agora, não faz muito, também na Interativa, sobre a questão dos experimentos nas maquiagens. Que também é outro problema, o animal de testagem. Enorme, e eu não imaginava que o batom vermelho era utilizado com as joaninhas, então isso também eu fiquei chocada. Então, esse assunto aqui, ele é longo e extenso e eu tô muito feliz porque eu acho que vocês duas, com atuações bem distintas, conseguiram esclarecer várias coisas importantes e eu agradeço a presença de vocês duas aqui nesse debate. Eu, com certeza, vou ter que explorar um pouco mais. Eu não sei se tu tem mais alguma coisa que tu gostaria de complementar, Dani. Eu acho que a Karen queria... Não, se eu vou complementar é tanta coisa que a gente vai ficar aqui, 2 né? horas aqui Mas, no programa. enfim, eu também gostei bastante, agradeço o convite, né? E é sempre bacana a gente debater e trazer os contrapontos
as pessoas, e até porque eu sei que a minha fala é uma fala de desconforto, né, é uma fala de resistência, uma identidade de resistência, então é bem diferente da posição da Dani, né, que está numa situação já que é acomodada no imaginário coletivo, né, é mais acomodada essa posição dela do que a minha, obviamente. Então, eu acho que é bem importante a gente trazer isso e debater, né, essas coisas. Karen, com certeza. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade da gente estar aqui junto, né? Eu que sou uma eterna aprendiz, a gente hoje está professora, mas eu muito mais aprendo, isso é muito importante, né, para o crescimento. Eu acho que, de certa forma, sobre a ótica da sociedade ou do senso comum, talvez eu esteja numa situação confortável, mas não é nada confortável quando a gente ouve, né, de uma pessoa, e não é o teu caso, mas tem muitos radicais, e tu também sabe disso, né? Para tu comer carne, tu mata, tu assassina um animal. Né? A gente ouve isso muitas vezes, e eu às vezes chego em sala de aula, primeira aula, curso de veterinário, pessoal que vai para a linha dos pets, né? Às vezes, de certa forma, assim, eles me constrangem, né? E eu tenho que fazer todo um trabalho, não de desmistificar, eu até respeito, porque quando a gente fala de carne, não come carne por religião, eu respeito, não come carne porque não gosta, eu respeito. Agora, muitas coisas que eu questiono eu não como carne porque carne faz mal à saúde. Não, isso não é verdade. Eu não como carne porque a pecuária prejudica o meio ambiente. Isso não é muito verdade. Isso não é, a gente hoje sabe, a própria mídia está desmistificando isso, assim como vem desmistificando a questão da gordura saturada. Então, eu vou debater a questão ambiental, eu vou debater a questão de características organolépticas, nutricionais, eu vou debater até a questão do bem-estar dentro da Constituição, aquilo que nos é permitido para alimentar as pessoas, né? Mas, no caso, respeito muito a tua ótica, e é uma ideologia, é uma filosofia, é um estilo de vida que eu creio que até vai crescer muito, até as pessoas aprenderem a conhecer, a entender isso. Né? Mas, por enquanto, nós precisamos alimentar o mundo. Por enquanto, a gente precisa ter renda, a agricultura, a agropecuária, ela é, sem dúvida nenhuma, o segmento mais globalizado do mundo. Né? O Brasil tem uma enorme fonte de renda, a agricultura e a agropecuária como um todo, ela sustenta muito do Rio Grande do Sul, do Brasil. Né? A gente precisa desse dinheiro, desses valores para o desenvolvimento em todos os níveis das pessoas. Né? Então, a gente precisa entender um pouquinho isso, compreender, né, e saber como a gente precisa atuar de forma responsável, ética, íntegra, né, respeitando, sem dúvida nenhuma, aquilo que é lei e que a gente entende como, né, importante para a produção animal. Porque é o que eu te disse, embora até não fosse lei, eu sei que se o meu animal estiver passando dor, passando frio, passando fome, né, é redundante, mas com qualquer tipo de mal-estar, ele não vai produzir. E eu quero produção. Senão não se sustenta. Eu acho que, para finalizar, é isso, né? Daria um outro debate só pela fala dela, que a pecuária não prejudica o meio ambiente. Isso, para mim, é a maior inverdade, né? E daí depois a gente teria que debater, então, esse ponto com outros dados e números, ok. Para mim, a pecuária prejudica muito o meio ambiente, inclusive a gente tem pesquisa nesse sentido. Outra coisa também que é importante debater é a questão da alimentação pela ótica da fome, né? Isso é um outro ponto também que a gente tem que falar em relação à questão sempre da narrativa de que, por exemplo, a parte pecuária ou a agropecuária fala, né? Nós precisamos alimentar o mundo. Claro que nós precisamos alimentar o mundo. As pessoas estão morrendo de fome. Elas precisam receber alimento, né? Mas é possível alimentar o mundo, e aí é o ponto da nossa visão, sem que seja em cima da questão animal. Como pesquisadora científica, né, dentro do ramo do direito, os debates, as informações, enfim, que a gente está trazendo aqui, elas também têm cunho técnico. É só para deixar claro que muitas vezes a gente escuta, né, o pessoal que é vegano, você é ativista, você é um apaixonado, você não tem bagagem, né, de experiência científica, enfim, então não. Então, muitos de nós estamos
nessa área nessa área não, somos veganos, estamos na área do direito com informações de cunho técnico, né? E claro que existem pessoas que são veganas que não são da área do direito também, então que daí tem outros conhecimentos em relação à questão animal, mas que talvez sejam realmente ativistas. Nós temos muitos ativistas também. Então era isso, né? A gente tem muito ainda que conversar, mas agradeço já o espaço, a Silvana, a Dani também que estão aqui, e já deixo um abraço a todos. Da mesma forma, Silvana, finalizando, né, essa nossa participação, primeiro dizer que eu estou muito feliz e, como eu dizia, a gente cresce junto, né? Eu sou uma pessoa de grupo e também o que a Karen falou é extremamente importante. A discussão ela tem que ser pautada no campo técnico, né? Principalmente discussões importantes quando a gente leva conhecimento, né, para os seus ouvintes ou para todas aquelas pessoas que nos escutarem. Eu sou uma pessoa, pela minha formação de números, né? Quando a gente fala número, a gente sabe o que a gente está falando, a gente não está aqui falando de ideias e nem discutindo ideias, né? A Karen, da mesma forma, traz também informações científicas, e isso é muito importante e a gente tem que estar sempre com isso em mente, né? Não falar de ideias, de suposições, né? Porque isso tem muito. A mídia se encarrega de trazer, né, esse outro lado. E nós estamos aqui como profissionais, como técnicas, como pesquisadoras, né? E falando de números, não discutindo ideias, né? Então isso é bastante importante. Eu te parabenizo por ter proporcionado, né, pelo nível do debate, que importante que foi trazer a Karen aqui, que tem, né, essa visão científica, porque bem como ela disse, daqui a pouco vem alguém falaria da mesma coisa, mas sem o embasamento científico, sem o embasamento, né, por trás aí do estudo, do conhecimento. Então, para mim, isso eu me sinto muito confortável, né, para discutir nesse nível aí, seja o que for. E muito obrigado mais uma vez, a gente está à disposição. Eu quero voltar, se possível, aqui, até porque ficou coisas importantes que a gente precisa conversar, né? A própria questão ambiental, que são coisas que cada vez mais vão estar pautando o nosso dia a dia, vão estar presente, né, em tudo aquilo que a gente fizer. Nós não podemos escapar disso, nós temos um compromisso, né, com o ambiente, e eu, na minha visão, o animal, ele está ainda inserido dentro da questão ambiental. Mas é isso, muito obrigado pela oportunidade, parabéns aí pela escolha do tema. Karen, muito obrigado pela parceria aqui hoje e nós estamos à disposição. Então, encerrando o nosso programa, eu quero agradecer, então, novamente a presença da Karen e da Daniele, que trouxeram dados muito importantes sobre essa temática que não terminou. Nós, em breve, falaremos de novo desse assunto, sobre consumo de carne, produção animal, veganismo e muito obrigada a todas, então.